Olá, galerinha da Grande Vivina Monteiro. Como prometido, vou gravar aqui algumas questões do Enem para vocês poderem estudar, se desejarem, até a prova amanhã no domingo. Vamos começar aqui com as questões relacionadas à leitura de gráfico, tá certo? Trouxe aqui algumas dicas para vocês. Vamos então aprender algumas coisas aqui. O que é necessário fazer para ler um gráfico, né? Você já se perguntou sobre isso? Bom, primeira coisa que eu deixo como dica para você é você compreender o gráfico antes de tomar qualquer decisão, antes de você tirar qualquer conclusão, você observar o gráfico direitinho, identificar lá tudo que está no gráfico, certo? Vou já demonstrar isso para você na prática. O segundo passo é você observar os eixos, né? Geralmente os gráficos eles estão plotados no sistema cartesiano. Aí você tem os eixos X e Y, né? Que é o eixo horizontal e o eixo vertical. Então, cada um deles traz uma grandeza. Então, você vai observar essas grandezas que está plotada no gráfico. E ver todos os seus elementos, tá certo? Pontos, linhas, figuras e como eles se comportam, a tendência, eles estão crescendo, decrescendo, ok? Vamos então de forma prática que a gente entende melhor. Vamos a essa questão aqui do Enem 2023. Vamos começar pelo comando, ok? O comando está aqui. Qual o percentual de estudante dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Então, a gente já sabe o que a gente quer. A gente quer identificar aqui a porcentagem de elementos que estão abaixo da média e acima da altura. Então, vamos entender agora o suporte, né? Vamos ler aqui a questão. Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes. Veja bem, 10 estudantes é o tamanho da amostra. Anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilogramas e a altura em metro obtidas na atividade. Vamos olhar agora para o gráfico aqui, pessoal. Está aqui o título do gráfico, massa corporal e altitude dos estudantes. Na linha horizontal aqui você tem a grandeza massa corporal medida em quilogramas, certo? Massa corporal. E na vertical você tem a altura medida em metro. Tranquilo? Então se eu pego aqui um ponto como esse pontinho aqui, por exemplo. Então você tem aqui a massa corporal aqui embaixo, entre 40 e 60, 50 nesse caso aqui. E aqui 1,6 na altura. Se eu pego esse pontinho aqui, está acima de 80 aqui na massa e está 1,5 na altura. Então bem fácil de compreender esse gráfico. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos, referente à massa corporal. Então aqui a gente tem aqui a massa, a média dos valores e a massa corporal e a altura, obtendo respectivamente 80 e 1,65. Ou seja, 80 é a média da massa corporal e 1,65 é a média da altura. Ok? O que a gente quer? A gente quer o percentual de estudantes, né? Se a gente quer o percentual, a quantidade de estudantes sobre o total de estudantes. No caso aqui, o total é 10. A gente quer saber quantos desses 10 estudantes eles satisfazem as duas condições. Tem massa corporal abaixo da média e altura acima da média. Então, massa corporal está aqui na horizontal. A média é 80. Então, vou traçar aqui uma linha, ó, note bem. Aqui no 80. Então, tudo que está antes do 80
tem a massa corporal menor abaixo de 80, é o que nos satisfaz. Esse lado aqui é o que satisfaz, é o que a gente quer. Esses 5 alunos têm massa corporal abaixo da média. E a gente quer que os alunos tenham altura, né, acima da média. A média da altura é 1,5. Então aqui, ó, traçar uma linha aqui no 1,5. Note aqui que tem 3 camaradas que tem justamente a média. Esses 3 aqui abaixo e esses outros aqui em cima. Então a pergunta é: quantos desses alunos satisfaz as duas condições? Estão abaixo da média e estão acima da altura? Esses dois carinhas aqui, ó, somente eles dois, ó. Porque esses aqui estão acima da média, mas estão acima também da massa, não satisfaz. Esse está abaixo da massa, mas está abaixo da média. Então a gente quer aqueles que estão abaixo da média, antes de 80, e acima de 1,65. Então somente esses dois. Então 2 em 10. 2 em 10, pessoal, é uma fração, a gente pode simplificar, dá 1 em 5, ou seja, 1/5. Em porcentagem, quanto é 1/5 de 100%? 100% dividido em 5 partes iguais dá 20%. Ou outra maneira, você pode transformar aqui numa fração de denominador 100. 2 sobre 10 é o mesmo que 20 sobre 100. O 10 foi multiplicado 10 vezes, o 2 também. E 20 sobre 100 é 20%. Letra B. Ok? Espero que tenha gostado e entendido. Um abraço, até a próxima.